Fala a verdade. Essa música é linda demais, não é? Apenas alguns versículos aqui nos trazendo a realidade do que a palavra de Deus é para nós. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Queridos, mais uma vez eu tô aqui para encorajar você, a abrir mais a sua Bíblia. Eu sei que você tem uma Bíblia aí na sua casa, então olha, faça uso dela, faça uso. Ela fechada, assim, olha só, ela vai ser um livro comum, ela fechada. Mas sabe, quando você abrir essa palavra e quando você fizer a leitura dessa palavra, eu quero declarar sobre a sua vida que revelação dessa palavra vai chegar para você e não vai ter como você continuar sendo o mesmo homem, sendo a mesma mulher. Porque você vai ler, e eu creio também em nome de Jesus, que não só fazer leitura, mas você também vai ser um praticante dessa palavra, exatamente como está em Tiago, né? Nós não podemos ser somente ouvintes, queridos, só ouvir, como agora eu estou aqui falando para você, só ouvir e receber ouvindo. Essa palavra, ela pode até não surtir muitos efeitos na sua vida. Agora, se você pega essa palavra, e se você agarra ela realmente no seu coração e pratica, pronto, já começou a mudança que você tanto está pedindo para o Senhor. Senhor, muda minha vida, muda minha história. Você não está pedindo isso para o Senhor? Senhor, muda minha sorte. Então são as mais diversas orações pedindo a Deus mudança. Mas a mudança que você precisa está na Bíblia que você não tem lido. Olha que forte isso. A mudança que você tanto tem pedido ao Senhor está na palavra dele e você não tem realmente disponibilizado o tempo, né, para poder abrir as escrituras, receber aquilo que Deus está querendo falar com você, tá bom? Então olha só, hoje eu tô aqui, nós estamos no 141º dia, 141 dias de propósito, avançando aqui, queridos, nessa meta, né, de leitura total da Bíblia para esse ano de 2021. Então nós temos esse tempo de devocional diário, tá bom? Se você ainda não sabe, nós normalmente estamos fazendo a transmissão, estamos pelo Instagram, pelo Facebook, estamos também pelo YouTube, né? Então, se você ainda não sabia disso, hoje é o primeiro dia que você está parando para ouvir esse vídeo, devocionais como esses que estão chegando para você, saiba. Todos os vídeos desde o primeiro dia estão salvos, tá bom? No Instagram, no Facebook e no YouTube. Então você tem acesso desde Gênesis, capítulo 1, até agora onde nós estamos. E nós estamos em Neemias, tá bom? Livro poderoso, maravilhoso. Como estamos crescendo e aprendendo com Neemias, né? Ontem nós falamos, no devocional de ontem, falamos acerca da oração, né? Como Neemias orava, queridos do céu. Eu quero dizer para vocês que hoje tá imperdível, tem tanta coisa hoje que nós vamos aprender com Neemias também. Eu te encorajo a vir comigo nessa jornada, tá bom? Antes de fazer o resumão aqui, de contar o que tá acontecendo, de acordo com o nosso cronograma, eu quero fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Que cronograma é esse? É uma foto que tá aqui disponibilizada. Eu, inclusive, vou disponibilizar ela com mais frequência, mas ela está salva aqui nos feeds, tá bom? Junto com os vídeos. Está escrito Bíblia 2021, né? Está escrito Bíblia, desculpa. Deixa eu pegar aqui para você, eu vou te mostrar. Vou mostrar para vocês no videozinho, para vocês saberem como está bem direitinho, ó. Vou mostrar para vocês. Vou pegar do Instagram, por exemplo. Quando você subir o Instagram, tá vendo aqui? Deixa eu ver se vai dar para mostrar, ó. Você vai subir aqui direitinho, deixa eu ver, tá dando, ó, tá vendo? Vários vídeos salvos, vários vídeos, ó. O cronograma, ele vai estar bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o cronograma aqui, ó. Vou clicar só pra você ver direitinho. Tá vendo? Tá escrito, ó, Bíblia Sagrada, plano anual de leitura. Deixa eu tentar mostrar nessa outra câmera aqui pra ficar legal por causa da luz. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Ó, tá vendo? Então aqui, queridos,
Peguei para mostrar para você, para quando você passar de repente assim no feed, não passar direto, né? É isso aqui que eu falo para vocês. Nós estamos seguindo esse cronograma e aqui está dizendo exatamente o passo a passo onde nós estamos. Então hoje, por exemplo, de acordo com esse cronograma, nós estamos então em Neemias capítulo 5, 6 e 7, fazendo esse resumão. Então eu venho aqui todos os dias, até o dia 31 de dezembro, eu vou estar junto com você. Nós vamos estar aí falando de maneira resumida o que está acontecendo naquele livro e naqueles capítulos, de acordo com o nosso cronograma. Então isso vai facilitar muito para você. Quando você for pegar a Bíblia, né, que você for fazer o seu devocional, você, ao fazer a leitura, já vai ficar mais claro para você, né? Ah, Mayara realmente comentou sobre isso, porque dependendo da tradução da Bíblia que você tiver, queridos, pode ser que não seja tão fácil para você assimilar aquilo que a palavra está dizendo. Então, no início do nosso devocional, também dei uma dica. Falei, olha, compra uma Bíblia como essa, que se chama Nova Bíblia, versão viva, né? Porque ela é uma versão, queridos, mais facilitada, mais linguagem hoje, né? Então, não impede você de estar estudando e estar também fazendo leitura de outras versões, tá bom? Eu faço isso para saber como é que tá o contexto, se tá dizendo aquilo, mas ó, para facilitar para você, você não precisa então fazer leitura pegando as 2, 3 Bíblias para comparar. Eu já estou fazendo isso, já faço esse resumo e venho aqui te contar o que está acontecendo. Então, ó, isso facilita para você, te encoraja, né, para não ficar muito pesado e cansativo e, ó, agiliza para você bater essa meta junto comigo nesse ano de 2021 de ler a Bíblia de maneira total. O que você vai ganhar com isso, se você ler a Bíblia de maneira total? Sabe o que você vai ganhar? Vida nova. Vida nova, porque existe, queridos, um texto na palavra, nós vamos passar por ele, que diz: quando você conhece a verdade, você é liberto de toda mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Existem muitas mentiras que ensinaram para você, que ensinaram para mim, e todas essas mentiras e sofismas e que colocaram na nossa cabeça que era a verdade absoluta, ao ler a palavra de Deus, nós vamos entendendo os valores reais que Deus criou para nós. O que a mulher tem que ser num casamento, o que um homem tem que ser dentro de um casamento, né? O que é família, queridos, ministério, jejum, oração, vida financeira, vida sexual, tudo o que você puder pensar e agora. A palavra de Deus fala a respeito. Tudo que você puder imaginar. Então, é por isso que eu encorajo você a vir comigo nessa jornada, sabe? Talvez você sozinho aí não vai ter tanta força, né? Porque chegou o primeiro impedimento, a gente já larga a mão, né assim? Mas quando você tem um compromisso com outra pessoa, você fala, não, vou fazer junto com a Mayara, que ela tá fazendo isso, e eu fazendo com ela, eu me sinto mais encorajado, me sinto mais reforçada para fazer isso. Então vamos juntos, tá bom? Nós temos esse compromisso até dezembro, vamos vencer, vamos chegar até Apocalipse, ó. Não será por falta de conhecimento que nós iremos perecer. Nós não iremos perecer, nós vamos triunfar, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, já estou declarando sobre a sua vida, tá bom? Então vamos orar nesse momento? Chega de falar, senão o nosso devocional vai ficar grande. Vamos correr então, vai ficar longo, né? Vamos lá, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, pela saúde, Senhor. Obrigada pela disposição do nosso coração. Obrigada, Pai, porque nós estamos vivos, pelo seu cuidado de hoje, pelo seu amor, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Muito obrigada pelo seu zelo, Senhor. Muito obrigada por sua palavra. Obrigada por sua verdade que nos alcança e nos tira de toda mentira, Pai. Obrigada pelo seu cuidado e pelo seu amor. Eu oro pela vida do meu irmão e pela vida da minha irmã, para que agora, Pai, eles sejam alcançados de maneira poderosa. Pai, que eles sejam realmente renovados e encorajados, Pai, a prosseguir, Senhor, nesse propósito de leitura total da Bíblia, Senhor, que todo impedimento, toda barreira, Pai, seja cancelada agora na autoridade do nome de Jesus, Pai. Te pedimos, ajuda-nos, ajusta-nos, Pai, nesse ano de 2021, porque nós cremos que nós viveremos para ver todo o bem do Senhor aqui nessa terra. Nós viveremos e veremos todo o bem do Senhor nessa terra, em manifestação na minha vida, na vida de cada um que está comigo, Pai, na vida dos nossos familiares. Nós não vivemos pelo que ouvimos, Pai,
de notícias, nós não vivemos pelo que os nossos olhos naturais alcançam, nós vivemos pelo que a tua palavra diz, nós vivemos pelo que o Senhor diz a nosso respeito. E obrigada, Senhor, pelo teu zelo e pelo teu cuidado. Muito obrigada. A tua palavra nos diz, Pai, que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Obrigada por nos ajudar. Obrigada, Pai. Nós confiamos em Ti, então nós não somos abalados. Em nome de Jesus. Você recebe, diga amém, eu recebo. Então vambora pro nosso devocional. Deixa eu te contar tudo o que está acontecendo aqui hoje. Vamos lá. Ontem nós paramos então em Neemias capítulo 4. Queridos, Neemias está vindo aqui em uma jornada onde o Senhor colocou realmente um desejo no seu coração para que ele reconstruísse os muros em Jerusalém, né? Não somente nele, como também em outros homens que pegaram firme com ele ali para fazer essa reconstrução do muro, tá? Só que tô fazendo um apanhado geral do que aconteceu no nosso devocional anterior, que se eu fosse você, assim que terminasse esse, já ia pro outro e pegava o contexto que eu já tô resumindo aqui para você. O que aconteceu? Queridos, o coração dele disposto, recebeu um aval do rei, tudo certo, olha, graça e favor mesmo sobre a vida dele, sabe? Tudo correndo bem? Pois é. Só que aí, queridos, se levantaram alguns opositores. E hoje no nosso devocional nós vamos continuar falando sobre esses homens que se levantaram contra Neemias, simplesmente, queridos, porque ele se propôs em seu coração fazer aquilo que Deus havia determinado. Então, nós temos muito que aprender com Neemias, tá? Eu encorajo você a vir comigo e assistir esse devocional até o fim. Então, o capítulo 5 hoje já começa nos dizendo o seguinte. Então, nesse tempo, terminamos ontem dizendo, né, sobre essa questão, eles haviam se levantado uma oposição contra Neemias e contra os homens que estavam ali trabalhando. Queridos, eles trabalhavam com uma mão construindo o muro e com outra mão eles ficavam tipo assim, com uma arma, né, preparados para qualquer momento lutarem, né, porque direto era oposição e rumores de guerra ali contra eles, tá bom? A palavra diz isso, se não era na mão, era na cintura. Aí no capítulo 5, então, começa dizendo que houve um grande grito de protesto ali entre os homens, né? Homens e mulheres, os judeus, né? E eles começaram a se queixar, falando que realmente os próprios judeus, eles próprios, né? Uns entre os outros ali, estavam cobrando juros abusivos, já tinham pegado suas terras, já tinham pegado seus filhos, né? E eles começaram a se queixar ali em alta voz. E a palavra que vai nos dizer, queridos, que quando Neemias ouviu falar o que estava acontecendo, ele ficou revoltado com a situação, revoltado, né? Com tanta reclamação e com as coisas que estavam acontecendo ali. Então, ele começou a pensar sobre o assunto e ali ele foi falar com os nobres oficiais e os membros do governo. A palavra vai nos dizer isso. E quando ele chegou, você perceberá que no capítulo 5, que ele meio que deu um sermão perguntando para eles, o que vocês acham que vocês estão fazendo? Como é que vocês têm coragem de cobrar juros dos seus irmãos, né? Então ali ele convocou, queridos, um julgamento público, né, para tudo ali que estava acontecendo e falou para eles que eles não podiam fazer aquilo, né? Que eles estavam vendendo os seus irmãos, eles não poderiam fazer aquilo e quantas vezes, né, eles vão ter que pagar para que fossem livres. Então ele chamou a atenção deles, né? Queridos, e a palavra diz que eles não falavam nada, eles não tinham nada o que fazer. Por fim, ele continuou dizendo que o que eles estavam fazendo era muito mal, que eles não deveriam fazer aquilo, que eles não estavam andando, né, no temor do Senhor. E por fim, deixa eu te contar o que aconteceu aqui. Então, eles acabaram chegando à conclusão de que iriam realmente devolver tudo que foi citado, né, aqui por Neemias, inclusive juros, viu, queridos? Neemias faz menção aqui para que eles devolvessem as terras, devolvessem os filhos, né? O que eles estavam fazendo estava errado, né? Em outras palavras, Neemias estava falando isso para eles. E ali eles fizeram tudo aquilo que Neemias exigiu, a palavra que está nos dizendo, né? E aí tá, depois disso, a palavra vai nos dizer que ele convocou também os sacerdotes, né? Homens ali, para que aqueles homens que estavam dizendo que iriam cumprir aquilo, jurassem e que realmente cumprissem, né? E ele disse, eu vou sacudir aqui a faixa do meu manto, porque se vocês descumprirem essa promessa, essa pessoa também vai ser sacudida e esvaziada, né? E o povo gritou, amém, tá tudo certo, nós vamos fazer, Neemias, de acordo com tudo isso que você está nos direcionando, né, queridos? E durante 12 anos, ele foi governador em Judá, a palavra vai nos dizer, tá bom? Agora, olha só, enquanto ele foi governador, só para que você entenda,
Deixa eu só pegar aqui para você. Isso mesmo, durante 12 anos que ele foi governador, a palavra vai nos dizer, queridos, que ele e os seus ajudantes, eles não aceitavam salários nem outra assistência do povo. Diferente dos reis e governadores anteriores, se a gente for pegar historicamente falando, até do que a gente leu, né? Era exigido que o povo pagasse os impostos, né, queridos? Era exigido, mas ele não. Ele abriu mão, porque ele entendeu que realmente ali o povo estava, assim, eles já tinham sofrido muita opressão, né? Então, ele não achou certo, ele não achou correto agir dessa maneira. Então, ele permaneceu trabalhando no muro, né? Não quis saber de negociar as terras, diz aqui a palavra do Senhor, né? E também exigiu que seus oficiais passassem tempo com ele ali construindo o muro. Como é que termina aqui o capítulo 5? Deixa eu já te contar. Como eu te disse, ele foi oposto ao que os antigos governadores e reis faziam. Ele não cobrou imposto, né? Não cobrava impostos dos judeus aqui, e porque ele entendia o tempo difícil que o povo estava passando. Então, no final, ele fez uma oração aqui, falando ao Senhor, né? Senhor, lembra-te de tudo que eu tenho feito por essas pessoas e me abençoa por isso. Finalizamos 5. 6 e 7, rapidinho, agora eu vou te contar o que está acontecendo, e agora tem coisas pancadas aqui, tá? Tipo, agora nós vamos contar aquele trecho do livro aqui de Neemias, onde ele recebe o convite, né? O convite, eu quero te contar sobre esse convite que ele recebeu. Segura aí, capítulo 6 já nos diz então que Sambalat, lembra Tobias, que eram os opositores, e todos os outros homens também, descobriram que a reconstrução do muro estava quase completa. Aí o que ele fez? Então ele pensou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para parar Neemias, né? E a palavra vai nos dizer, queridos, que então eles mandaram um recado para Neemias, falando o seguinte: olha, venha, vamos nos encontrar para ter uma conversa, né? Convidando Neemias. Só que, queridos, a palavra vai nos dizer, Neemias fala exatamente isso. Quando você for fazer leitura, como eu disse ontem, o livro de Neemias é meio que uma autobiografia do próprio Neemias, contando através da ótica que Deus deu a revelação a ele do que estava acontecendo na época. Então aqui ele mesmo está dizendo, ele disse o seguinte, mas eu compreendi que planejavam me fazer mal. Então eu respondi mandando este recado: estou em uma grande obra, estou em um trabalho muito importante e eu não posso parar. Ou então, talvez esteja assim na tua tradução, e não vejo motivo para suspender o meu trabalho e ir conversar com vocês. Uma coisa que talvez você não saiba: não foi só uma vez que eles mandaram um convite para Neemias. A palavra que vai nos dizer, queridos, que eles mandaram 4 vezes, e aí pela quinta, e sempre ele dando a mesma resposta. E pela quinta vez eles usaram uma estratégia diferente. Só que eu queria lembrar você, e isso serve para nós aplicarmos na nossa vida, que Neemias era um homem de oração. Tá bom? Por diversas vezes no devocional de ontem, capítulos 1 ao 4, nós citamos isso. E hoje aqui, só no capítulo 6, tem 2 trechos que eu marquei, Neemias orando, queridos. Então, olha só, na quinta vez, quando eles mandaram novamente, né, a carta na mão né, do ajudante de Sambalat para poder falar Neemias, eles já acrescentaram, eles já falaram assim, olha, Gesem me diz por toda parte, né, por onde ele está indo, que os judeus estão planejando uma revolta. E eles estão planejando essa revolta porque eles estão afirmando que você está fazendo essa reconstrução dos muros porque você quer se tornar rei. Só que, queridos, aqui era assim, eles estavam querendo dizer que estava surgindo um rumores de conversa, que estava havendo uma revolta no povo, né, e que tudo isso era porque Neemias queria ser o novo rei. Então eles iriam contar para o rei Artaxerxes o que Neemias estava fazendo. Só que, queridos, como ele era um homem realmente que tinha intimidade com Deus, eu quero dizer para você que isso não amedrontou Neemias. A palavra que vai nos dizer que a resposta dele foi: você sabe que está mentindo, não há qualquer verdade em toda essa história, você está apenas tentando me intimidar, nos intimidar, e para que nós venhamos parar a obra. Aí a palavra diz assim: eu, porém, orei pedindo ao Senhor: Senhor, me dê forças. Senhor, me dê forças. Alguns dias mais tarde, quando eu fui visitar, aí ele foi visitar, queridos, aqui, só para você entender, ele orou pedindo forças, né? Ok. Aí dias depois ele foi visitar
um profeta, era um homem de Deus até então, né? Ele chegou na casa desse homem que se chamava, aqui eu vou ler para você o nome dele, Semaías. Ele foi visitar Semaías porque ele disse que tinha recebido uma mensagem de Deus. Então, ele era um homem de Deus, mas ele tinha sido corrompido, queridos, por esses homens maus, né? E ali, quando Neemias chegou na casa dele para poder conversar, olha o que ele falou para ele: vamos nos esconder no templo, né? Ali ele estava tramando uma situação contra Neemias, mas Neemias já se ligou. Neemias falou para ele: olha, o governador, deveria fugir do perigo. Não, eu não sou sacerdote para isso. Se entrar no templo, estarei sujeito a perder a vida. Não vou fazer isso. Aí ele diz o seguinte: então vi que Deus não tinha falado com ele, porém Tobias e Sambalate tinham contratado Semaías para me assustar e fazer com que eu pecasse. Então, olha a visão. Ele estava, queridos, realmente muito ligado com o Senhor. Ele percebeu que ele estava mentindo para ele, né? Então, a palavra vai nos dizer que ele orou, versículo 14, ele disse: ó meu Deus, não esqueça de todo o mal feito por Tobias, Sambalate e a profetisa Noádia e de todos os outros profetas que me tentaram intimidar. Queridos, ele orava, entende? Aqui não diz que ele falou uma outra coisa para eles, aqui diz que ele orou, queridos. Então, para que você entenda, finalmente o muro foi terminado. Para acabar o capítulo 6, o muro foi terminado, tá bom? Uma outra coisa que vai nos dizer aqui, queridos, que foi em 52 dias, do tempo que eles começaram até terminar, 52 dias de reconstrução desse muro, tá? Informação importante, né? Histórica aqui. Outra coisa também que vai nos dizer, queridos, aqui pra gente finalizar, que durante aqueles 52 dias, né, muitas cartas iam e vinham de Tobias entre os políticos de Judá, entre os homens de posição, né, queridos? Ele tentou corromper todas as pessoas, diz a palavra, né? Ele mandou muitas cartas porque a finalidade dele era realmente intimidar Neemias, mas não deu certo. Ele continuou e finalizou o muro aqui, de acordo com o capítulo 6. Tá, capítulo 7 é bem breve. Deixa eu te contar o que está acontecendo no capítulo 7. Algo que já está mencionado lá em Esdras capítulo 2. Nós já passamos pelo livro de Esdras, tá bom? Aqui em Esdras, quando o rei Ciro liberou o povo para poder ir para a reconstrução do templo de Jerusalém, ele deu uma lista dos homens que foram para lá. Então, aqui no capítulo 7, vai nos dizer que após o muro ter sido reconstruído, né, portas, batentes, todos os detalhes ali já estarem firmados, uma coisa importante que acontece é que então Neemias, ele passa a responsabilidade de governo para o seu irmão Hanani. Lembra de Hanani, capítulo 1? Foi ele que foi lá visitar o irmão, e aí nessa ocasião, quando Neemias perguntou para ele como estava Jerusalém, foi ele que contou? Pois é. Então Hanani aqui que acabou assumindo, né, o governo, e a Ananias também, que era o comandante da fortaleza, tá? Que a palavra diz que ele era um homem muito fiel, temente a Deus, mais do que a maioria dos outros homens, tá? Então a palavra vai nos dizer que Neemias deu as instruções para eles, né, sobre o horário que eles deveriam fazer para abertura dos portões, para fechar os portões, a escala como deveria ser. Então, capítulo 7, bem no comecinho aqui, tá dizendo a respeito disso. E aí finaliza aqui, queridos, dizendo acerca do que ele tinha colocado no coração dele, sobre fazer o registro de todos os homens, né, que estavam ali, das famílias, de todo, porque tinha que ser registrado as pessoas. Quem não fosse registrado, como nós percebemos aqui no capítulo 7 e no capítulo 2 de Esdras, por exemplo, sacerdotes que não tinham registro, eles não podiam ser tratados com os benefícios, entre aspas, de sacerdote, porque não tinha como comprovar, entende? Então aqui Neemias estava falando acerca desse registro, e aqui no capítulo 7, na sua maioria dele, aqui pelo menos do versículo 8 ao versículo 62 aproximadamente, eu vou além, ao versículo 63 aproximadamente aqui, está falando sobre essa linhagem e os registros das famílias, tá bom? E faz menção também, queridos, daquelas famílias que vieram, né, e não conseguiram, tinham até inclusive, na verdade, eles tinham essa linhagem que eram descendentes dos judeus, mas não conseguiram provar. Então, por não conseguirem provar, infelizmente,
não puderam, né, de acordo com o que o governador havia estabelecido, não podiam se alimentar e não podiam viver como sacerdotes. Legal? Como que finaliza aqui? O mesmo número de homens, como nós falamos em Esdras, né, um total de 42.360 homens aqui, fora servos e servas, cantores, tá bom? Fora isso. E finaliza aqui, querido, também dizendo que os sacerdotes, os levitas, os porteiros, todos os servidores do templo ali, né, ao finalizar essa situação aqui, eles então voltaram para suas casas e as suas próprias cidades, né? A palavra aqui fala disso. E ali depois, cada um foi para ajudar. Pronto, finalizamos aqui o capítulo 7. Muita coisa acontecendo. Nós vamos finalizar então o livro de Neemias já no nosso próximo devocional. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. 8, 9, 10... Não, temos mais 2 devocionais para finalizar ele. Mas olha, como eu disse para você e te encorajo muito. Neemias é um livro fantástico, curtinho, e nós estamos aprendendo muito com Neemias, sem dúvida, mais um dia que fez a diferença na vida dele. Tempo de oração com o Senhor, intimidade com Deus, fez com que ele não se distraísse com oportunidades que vieram realmente para distraí-lo. Cuidado com as distrações, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.